Bom, poderia um jovem falar sobre sabedoria ou instruir alguém mais velho? Talvez essa pergunta todos vocês se façam e talvez eu me faça se eu ouviria alguém mais jovem que eu, se eu teria humildade para ouvi-lo. Mas na realidade é que a sabedoria e o conhecimento não precisam vir apenas por experiência de vida. Podem vir por observação de homens que foram muito sábios e nos ensinam por meio das suas palavras. Eu não quero falar para vocês aqui hoje sobre as minhas experiências, mas eu quero falar para vocês hoje baseado no entendimento de homens que foram sábios na palavra de Deus. Tanto Jó como o maior de todos, Salomão, o homem que adquiriu sabedoria de Deus. É sobre eles que eu quero falar. Eu quero usar da experiência deles para aconselhar vocês, porque os conselhos deles já me pouparam muitos anos de vida. Não preciso me tornar nenhum tipo de pessoa má e cair em várias ciladas e perder tudo para poder compreender o valor da vida. Mas eu posso observar pessoas que passaram por algumas dificuldades e aprender com o erro delas. E também aprender com acertos de muitos, principalmente com os homens de Deus que a palavra de Deus nos dá. Ficou um pouco, Deus, nessa frase. Mas eu quero falar sobre isso para você. O que eu aconselharia hoje um jovem, um adolescente, uma pessoa mais idosa? O que eu aconselharia? O que a palavra de Deus aconselharia você? É sobre isso que eu quero falar. Primeiramente, eu quero ler um texto para vocês que está em Jó, capítulo 12, verso 12, que vai falar que com os anciões e mais experientes está a sabedoria, e na idade avançada a compreensão e o entendimento. Realmente, a gente sabe que alguém mais velho passou por muitas experiências durante a vida. E a tendência é que ele tenha aprendido com isso. Mas isso não é uma realidade, um fato para todos. Realmente, as experiências, elas deveriam nos ensinar, porém, não ensinam a todos. Senão todos seriam anciões e servos de Deus. E quantos há pagãos, na sua velhice, acabam morrendo nas suas velhices com um engano de filosofias. Porém, eu entendi o que Jó está falando aqui. Jó está falando aqui que um homem de Deus, as experiências que ele tem com a vida e com Deus durante a sua trajetória, e os ensinos deles trazem muita riqueza para nós. E ao observando esses homens de Deus, que tiveram muitas provações e aprovações diante de Deus, chegaram a conclusões incríveis. E é sobre essas conclusões que eu me apego aqui. Outro texto que eu quero ler com vocês é o texto que Sabedoria 4, do verso 8, vai dizer: a velhice venerável não é a de uma longa duração e nem se mede pelo número de anos. O bom senso equivale aos seus cabelos brancos, uma vida sem mancha, à idade avançada. O que ele está falando aqui? A sabedoria está dizendo que o bom senso equivale a cabelos brancos e uma vida sem mancha, à idade avançada. Ou seja, alguém sábio é alguém que vive a sua vida sem mancha e uma pessoa que vive a sua vida com bom senso. Se nós formos olhar para Eclesiastes, sabedoria, Provérbios, quais são os conselhos que adquirimos dali? Adquirimos dali diversos, mas acho que o que mais fica claro é sobre o bom senso da vida e a santidade, de viver uma vida submissa a Deus, aos mandamentos do Senhor. É sobre isso que Salomão fala, o homem mais sábio de toda a história, no momento em que está se despedindo dessa vida. E eu vou ler para vocês depois o texto que ele fala isso, cujo sentido da vida é realmente seguir os mandamentos de Deus, agradá-lo. E com isso, adquirir a verdadeira sabedoria de Deus. Então, nesse ponto eu quero aconselhar vocês mais jovens, e talvez, se você me permitir, você mais velho, a observar que quanto antes a gente cair em si sobre as coisas desse mundo, mais tempo temos para adquirir sabedoria de Deus. Na verdade, essa vida não pode nos dar nada de muito valioso. Na realidade, o único sentido da vida é o poder de escolha que temos entre habitar eternamente com Deus ou rejeitá-lo. Não existe nada de valioso e de perpétuo nas coisas do cotidiano. Salomão já vai falar que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Salomão aprendeu muitas coisas observando os homens na terra. Observou que, na realidade, muitas coisas que acontecem tanto para justo quanto para injustos. E o verdadeiro sentido de tudo isso, na realidade, é cumprir a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. É ser amigo de Deus. É ser alguém próximo dele. É ser alguém que deseja habitar com ele eternamente.
Quanto antes você se desiludir com esse mundo, quanto antes as suas expectativas e esperanças saírem desse mundo, quanto antes isso acontecer com você, tempo será poupado. Se a tua expectativa é ter um bom emprego, uma estabilidade financeira, eu sinto lhe informar que isso, infelizmente, não terá nenhum tipo de valor na eternidade. Na realidade, isso pode te roubar de Deus. Se nós observarmos os discípulos do Senhor, os apóstolos, eles abriram mão de todas essas coisas. Eles entenderam muito antes, por meio de Jesus, que eu poderia dizer um jovem de 30 a 33 anos, que nesse período de 3 anos ensinou profundezas da sabedoria de Deus aos seus discípulos. Eles abriram mão de todas essas coisas. Abriram mão dos seus trabalhos de pescadores, de cobrador de impostos, e saíram mundo afora, anunciando uma boa notícia que valia a própria vida. Eles crucificaram os seus desejos e as suas paixões para anunciar essa boa notícia. Ou seja, essa boa notícia, ela deve ser muito maior do que qualquer tipo de sonho. E qual era essa boa notícia? Era que Jesus, o Filho de Deus, havia pagado o preço da vida espiritual eterna. E todo aquele que nele cresce agora teria acesso novamente a Deus Pai. Essa era a mensagem que eles acharam, e não só acharam, como testificaram, que era o real e valoroso sentido da vida. Estar eternamente novamente com Deus. Nada nessa vida faz muito sentido. Na realidade, eu queria dizer para vocês que a vida ela é injusta, iníqua. E eu não estou falando sobre a criação de Deus. Eu estou falando sobre ações dos homens. Porque, querendo ou não, são os homens que regem essa terra. São eles que dominam sobre a terra, sobre os mares e sobre as cidades. São eles que governam os homens. São homens que governam homens. E a tendência é que para chegar no poder é que eles se corrompam com a iniquidade, com a perversão. Porque a palavra de Deus fala que o homem jaz no maligno. Ou seja, uma pessoa que alcança algum cargo, ela precisa estar vinculada com a maldade. E isso, observando, é muito fácil de perceber. E não somente nos tempos de hoje, nos milênios passados. Salomão já falava observando a injustiça dos reinos, a injustiça sobre os trabalhos, a injustiça sobre o relacionamento entre os homens, sobre a falta de justiça sobre essa terra. O bom nem sempre terá sucesso nesse mundo. O melhor nem sempre terá sucesso nesse mundo. Não é porque você é inteligente que você terá sucesso financeiro. Isso não é um aval para isso. Às vezes, na realidade, o acaso é jogado muitas vezes para os homens. De repente, alguém que não tem nenhum tipo de estudo e conhecimento e inteligência está milionário. E qual é o sentido de tudo isso? Não tem muito sentido. Vai muito da sorte, vai muito da consequência da sorte no dia a dia. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque se vocês basearem as suas esperanças nas coisas desse mundo, vocês serão pessoas frustradas ou pessoas enganadas. Se você estiver ouvindo algo ou alguém que não baseia a sua esperança em Jesus Cristo, essa pessoa infelizmente não é sábia ou não tem nenhum tipo de sabedoria nas suas palavras. O único sentido da vida é obedecer os ensinos de Cristo, é receber dele a herança que nós não merecíamos, mas que foi nos dada por meio do preço, da morte de alguém santo pelo preço do pecado. Eu sei que o mundo espiritual para muitos é algo inacessível, ou não é algo que pode se observar com os olhos. Porém, o mundo espiritual é muito mais real que o mundo físico. Se as coisas que existem vieram pelas coisas que são invisíveis, o mundo invisível é muito mais importante que o visível. Só que, obviamente, o pecado fez com que a nossa percepção de mundo e existência fosse corrompida, fosse temporal. O pecado que traz o limite da vida carnal, ele nos traz uma mensagem no nosso subconsciente de que o sentido da vida está nas coisas que vamos fazer agora, as obras que vamos conquistar nesse mundo. Não temos nenhum tipo de certeza sobre o mundo espiritual, sobre a eternidade. Mas não é verdade. Nós somos seres espirituais. No nosso íntimo do nosso coração existe uma sede por algo eterno. E as pessoas buscam saciar essa sede em diversas fontes. Infelizmente, as filosofias acabam trazendo em determinados momentos sentidos para consequências da vida, por frustrações da vida.
Porém, a única e verdadeira verdade, se assim eu posso dizer sobre todas essas coisas, é que o sentido da vida está em ser amigo de Deus e poder receber a remissão dos pecados, para que possamos novamente se encontrar com Ele. E se para isso for preciso você abrir mão dos seus sonhos e paixões desse mundo, você precisará fazer. As paixões da nossa carne, ou seja, a curvatura do desejo do homem, é a maldade. Por mais que a gente busque em muitos momentos fazer o bem ou se tornar pessoas melhores, nós estamos voltados ao erro, voltados ao fracasso, voltados ao pecado, voltados à morte. Essa é a consequência e a realidade do homem. O homem tenta fazer o bem, mas não consegue. O homem erra e peca quase todos os dias ou todos os dias. E isso deve trazer para nós uma reflexão. Poderemos nós alcançarmos essa evolução? Porém, isso não justifica você do pecado. Isso não traz nenhum tipo de justiça para você. Jovem, se você hoje tem entre 15, 20 anos, 30 anos, o mundo deve estar vendendo para você o sucesso financeiro. Deve estar vendendo para você os sucessos, sonhos que não tem nenhum tipo de eternidade. É vaidade, é um vapor, é algo que pode durar 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos. Mas em algum momento isso não vai valer de nada. Não vai ter valor algum para Deus. O verdadeiro sentido das coisas que fizemos é levar como herança para a vida eterna. Sim, é a santidade, é a submissão aos ensinos de Cristo. Tudo isso, sim, tem valor para nós. Tudo isso, sim, é levado para um mundo além da morte, aonde Cristo venceu. E todos aqueles que estão em Cristo também vencerão. Então, se eu pudesse dizer para vocês, que não é um bom emprego que vai trazer a verdadeira felicidade. Não é uma família que vai trazer para você, ou uma esposa, ou uma faculdade, ou a sorte de ser rico, muitas vezes. Isso pode te trazer, sim, algum tipo de satisfação emocional, uma satisfação das paixões que você tem, você pode adquirir bens e coisas. Porém, Salomão foi um homem que adquiriu tudo que você pode sonhar. E Salomão chegou no final da vida, além de ter mexido com o mundo espiritual, além de ter mexido com coisas que não devia, de ter desobedecido a Deus ao casar com uma egípcia, a ter desobedecido Deus com leis espirituais, mesmo recebendo de Deus a sabedoria, ele pode chegar à conclusão no final da sua vida que um único motivo para viver é servir a Deus. Eu vou achar o texto agora aqui para vocês. Eclesiastes, capítulo de número 12, do verso 9. A conclusão do pregador. Além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor, que é Jesus. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Então, Salomão ele fala sobre um único pastor e sobre andar em obediência, sobre guardar os mandamentos. A suma de tudo o que Salomão viveu, fez, aprendeu, observou, é que no guardar os mandamentos do bom pastor está o real sentido da vida. Porque Deus, ele há de trazer juízo sobre todas as nossas obras. Então, o que podemos aprender com Salomão, poupando muitos anos da nossa vida? Ele fala que o muitos livros, não existe limite para livros, ele usa, né? E o muito estudar acaba se tornando um enfado da carne. Vocês lembram que Deus falou que a maior sabedoria do homem era loucura para Deus? Deus estava se referindo à sabedoria mundana, uma sabedoria caída, uma sabedoria limitada à lógica humana. Eu diria às filosofias modernas, o tal ajeitar a sua vida sem se sujeitar à palavra de Deus. Tudo isso conduz o homem para o enfado da carne, para o cansaço
e para a morte espiritual. Então, se você for jovem hoje, eu sei que é difícil para você sacrificar os desejos da sua carne ou sonhos que não glorificam a Deus. Eu não estou dizendo para você largar o que você está fazendo, os seus objetivos, mas sim colocar cada coisa no seu lugar. Esse mundo jaz no maligno, é injusto, é nojento e precisa de uma restauração. E essa é a expectativa dos filhos de Deus. A restauração de todas as coisas, que haverá de acontecer quando Cristo voltar. Mas até lá, Jesus fala que nós não devemos nos iludir com esse mundo. Você lembra que Satanás ofereceu esse mundo, sujeitou esse mundo para Jesus se ele se sujeitasse a ele? Reinos, riqueza e tudo mais. Jesus se sujeitou à vontade de Deus. E a gente sabe como foi a vida de Jesus. Uma vida simples, humana, né? Uma vida simples, sem glamour, sem fama, sem sucesso para o mundo, mas rica para com Deus. E convidou a todos serem seus imitadores, imitadores de Jesus. Então, se você vai em algum lugar ou ouviu de alguém que se chama cristão hoje, alguma mensagem de prosperidade nesse mundo, de vitória nesse mundo, saiba que todos os apóstolos de Jesus morreram jovens, morreram por um testemunho que valia a pena, muito maior do que o sucesso. Eles morreram de formas humilhantes. Eles morreram na flor da idade, poderia dizer assim, a grande maioria deles. Os discípulos deixaram seus sonhos de lado e foram anunciar algo que era eterno. Talvez tenham deixado o sonho de ser um grande marceneiro, deixaram o sonho de ser um grande cobrador de impostos ou alguém que trabalhava para o governo de Roma para servir a Cristo. E naquele tempo, o testemunho da fé era abdicar desses cargos, era abdicar de tudo isso, porque existia uma grande perseguição. E talvez isso volte a acontecer, e eu tenho certeza que vai voltar, mas não vem ao caso. Mas saibam que o sucesso ensinado a vocês de falsos profetas e falsos cristãos é o sucesso desse mundo. Porém, o real sucesso e o valor e o sentido da vida está em guardar os mandamentos do Senhor, em ter bom senso e viver uma vida de santidade, de humilhação, de arrependimento, de submissão e, principalmente, a expectativa do reino de Deus. Porque é no reino de Deus que está toda a nossa esperança, e não nesse mundo, não na política desse mundo, nas bonanças desse mundo, mas sim no mundo que está por vir. É difícil, né? Ter os nossos olhos fitos no céu. Isso significa os nossos olhos fitos em Cristo e no seu reino. É algo que não é imediato para agora, né? É algo que virá. É isso que ele nos convida a orar, para que o reino dele venha, para que a justiça dele seja manifesta. E até lá, talvez seja necessário você abrir mão, talvez não, é necessário, você abrir mão de tudo que te rouba dele. E isso não é fácil. É um progresso. Não estou dizendo que você vai sair hoje e vai largar tudo. Mas o processo da sua vida em obediência vai te trazer, vai te conduzir à sabedoria e ao conhecimento da vida. Olhe para os conselhos de Salomão, para a sabedoria de Jó, para os conselhos de Paulo, de Isaías, que viveram uma vida sem sucesso para esse mundo, mas muito grandes são eles no reino dos céus. Então, esse é o real sentido da vida.